para todas as irmãs da CIB, a paz do Senhor, os irmãos. Eu sou Luciane e estou aqui para passar a minha experiência que eu tive no livro de Esther, que foi passada assim essa missão através da nossa liderança da CIB, para que nós pudéssemos estar estudando o livro na qual a gente se identificou, qual mulher que a gente se identificou. Eu me identifiquei com a Rainha Esther e vou estar lendo aqui aquilo que eu anotei, tá, irmãos? Porque eu tenho um pouquinho de dificuldade de me expressar, né? Então eu prefiro anotar e estar lendo para as irmãs, que assim todos possam entender aquilo que eu quero passar. A vida de Esther muito me inspira, pois ao estudar esse livro, eu vejo uma mulher que teve suas perdas na infância. Ela foi órfã, né? Perdeu os pais, mas Deus presenteou ela com um tio, o Mardoqueu, que cuidou em tempos difíceis, ele cuidou e protegeu a Esther. Também vejo uma semelhança na vida dela com Jesus, em vários aspectos. Ela foi uma pessoa submissa, foi temente a Deus, obediente às autoridades instituídas que Deus havia colocado sobre ela. No caso, foi o Mardoqueu e o rei Assuero. Assim, o Senhor Jesus também, o tempo do seu ministério terreno, viveu em total submissão, dependência e obediência a Deus. Esther também se identificou com seu povo, jejuou durante 3 dias, quando intercedeu por eles, em favor do povo judeu. Eles se reuniram, né, através do pedido dela e fizeram 3 dias de jejum e oraram com esse propósito. Jesus assim também jejuou e orou por si mesmo, para que nós pudéssemos ter hoje, né, a nossa salvação. Esther também abriu mão do seu direito de viver para salvar a nação da morte que era certa, que já era um decreto. De maneira semelhante, Jesus entregou a sua vida para que a humanidade pecadora fosse salva da morte eterna e foi exaltado por Deus. Vejo uma mulher que Deus coloca em cena no momento certo, para que pudesse interceder pelo povo. A maturidade espiritual de Esther se percebe na virtude dela saber esperar pelo momento que o Senhor julgou adequado, para então ela pedir ao rei a salvação do povo e denunciar Amã como o inimigo dos judeus. Ela também soube esperar e obedecer a Mardoqueu, que também aguardou o tempo do Senhor para que se fosse desvendada a sua própria identidade. Também vejo um trabalho em equipe nela e Mardoqueu. Foi muito bem sucedido o trabalho em equipe deles, na qual o relacionamento entre ambos retrata claramente a unidade que o Senhor Jesus pediu que os seus discípulos adquirissem. Eles conseguiram ter uma liderança boa, né, com o povo. Eles se uniram para fazer esse jejum de 3 dias e reuniram o povo também para estar com eles. E esse é o chamado que Jesus fez para os discípulos e para nós também, né? E também vejo um Deus nessa passagem maravilhoso, que protege o seu povo, né? Que além de honrar a fé do seu povo, ele também destrói aqueles que tentam prejudicar. Com isso somos lembrados, né, através dessa passagem, que temos um Deus vivo, um Deus fiel e poderoso, que intercede, que está agindo por nós, né? E ele sempre está disposto a
agir por nós através da nossa fé. Então somente a gente só precisa ter atitude de fé, assim como a Esther teve, né? Ele está pronto para destruir Satanás e os propósitos soberanos dele finalmente prevalecem. Então, gente, essas foram as anotações que eu fiz. Me perdoem se eu não pude passar totalmente, fazer um resumo daquilo que eu estudei, mas foi algo que eu fui anotando, né? Fui estudando e anotando. Eu me identifico um pouco com ela, mas em tudo eu aprendo muito e tenho ela como exemplo. Um exemplo de mulher obediente, temente a Deus e corajosa, que foi sábia e não olhou para as consequências, para as circunstâncias que estavam em volta, né? Ela teve uma atitude de fé sem se preocupar com sua própria vida. Eu vejo nisso, ela teve uma empatia pelo povo, né? Ela se colocou ali, se prontificou a colocar a vida dela em risco para interceder pelo povo. Eu vejo uma atitude de liderança, na qual ela conseguiu colocar aquele povo junto com o Mardoqueu para estar buscando ao Senhor por ela, né? Para que ela se apresentasse ao rei. E também vejo atos de justiça nesse livro. Eu vejo ela sendo uma mulher justa, né? Ela pediu pela vida do povo e também entregou ali o inimigo do povo nas mãos do rei. E de forma justa, aquele rei agiu através do pedido de Esther. Assim, Mardoqueu foi exaltado pelo rei e ela também. E eles tiveram pelo menos a oportunidade, através desse pedido dela, de estar lutando pela própria vida. Então, irmãos, eu aprendo muito com a Esther, com a vida dela, né, e com a história dela. Que a gente precisa, a cada dia, né, ter essas atitudes de fé. Porque sem Deus nós não somos nada, né? Ele é fiel, justo, e Ele é o único que pode trabalhar em nosso favor. Então, espero que eu tenha conseguido me expressar através dessas anotações. Me perdoem se eu falei algo aqui que de repente eu errei em alguma coisa, que os irmãos possam me perdoar. Eu agradeço às irmãs aí da liderança que passaram esse desafio para nós, né? Nesse tempo, nesse momento que a gente está em casa mesmo. E eu gosto muito de ler, de estar estudando sobre as mulheres da Bíblia. Porque nós temos muitos exemplos de mulheres na Bíblia que pode nos instruir nos dias de hoje, né? Então, que nós possamos estar sempre assim, na presença do Senhor, dispostas, né, a estar obedecendo como a Esther, obedecendo, tendo sabedoria e entendendo o tempo certo e saber esperar também, né? Assim eu agradeço por tudo e espero que eu tenha conseguido passar um pouco da história de Esther para todas as irmãs. Muito obrigada.